Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa segunda aula do curso técnico em manutenção automotiva, onde a gente vai falar hoje da continuidade nos temas que foram abordados. Sou o professor Giovanni Bruno, sejam bem-vindos na nossa segunda aula. Nossos conteúdos de hoje serão causas e consequências de um acidente do trabalho e medidas de prevenção e proteção. Na aula passada falamos sobre o que é um acidente, a questão dos conceitos, o que seria o acidente do trabalho, as situações que se equiparam, onde a gente vai ver causas e consequências para o acontecimento desse acidente e algumas medidas de proteção e prevenção. Então, as principais causas que a gente tem na questão do acidente seria o ato, a atitude do trabalhador de forma incorreta e a condição insegura que a empresa propicia para o trabalhador sofrer esse acidente. E a soma dos dois vai dar uma gravidade, uma somatória para esse acidente acontecer. Agora, antes de falar dos atos, existe um item que a própria NBR 14.280 fala nas causas, que é o fator pessoal de insegurança. Esse fator é relativo ao comportamento humano, que pode propiciar a ocorrência do acidente ou a prática do ato incorreto. Como é que seria o comportamento? Quais exemplos? A gente tem a questão do alcoolismo e toxicomania, pessoa que se deriva de drogas, que usa em excesso álcool, bebida alcoólica. Temos também como exemplo o distúrbio emocional, pessoas que são muito voláteis, têm a emoção à flor da pele, doenças degenerativas, fadiga, que seria um trabalho excessivo, pode gerar essa fadiga. Então são situações do comportamento humano que pode ocasionar o acidente ou a prática do ato. O ato inseguro é toda forma incorreta de trabalhar, de respeito às normas de segurança ou ações, as ações conscientes ou até inconscientes que possam causar acidentes ou ferimentos. Ações conscientes, a pessoa sabe que está errado e mesmo assim pratica. Inconscientes são aquelas que a pessoa não tem a consciência que está fazendo errado. Então aí pode ser um erro da empresa por não treiná-lo, não informá-lo. Exemplos dos atos, temos agir sem permissão, o não uso do EPI, que o EPI é o equipamento de proteção individual, é importantíssimo para evitar lesões em caso de um acidente de trabalho. Dirigir de forma perigosa, brincar em local de trabalho, e tudo são exemplos de atos inseguros. Então, toda forma incorreta de trabalhar. Pergunto, qual seriam as medidas de prevenção para os atos inseguros? Medidas educativas, a educação é a base, o alicerce para tudo. Então, a empresa tem que abusar de treinamentos, de palestra, de educação para os seus trabalhadores. Assim você pode conseguir ter uma melhora nas condições de trabalho, em situações que o trabalhador não faça, não cometa o ato inseguro. Então, medidas educativas é importantíssima para prevenir os atos inseguros. Mas mesmo assim existem trabalhadores que a empresa treina, que oferece palestra, oferece conhecimento para agir de forma correta e ele não se adapta, ele não consegue ou então ele não quer fazer o que a empresa exige. Então, para esse tipo de situações, a gente tem as medidas administrativas, que a gente tem como medidas administrativas instruções de trabalho, as fiscalizações, supervisões, Temos também as advertências, que podem gerar suspensões e até uma demissão. Então, as medidas administrativas podem e devem ser usadas pela empresa para coibir os atos inseguros. Agora, vamos para as condições inseguras, que são as condições do ambiente de trabalho que causam o acidente ou contribuem para a sua ocorrência. Então, a condição insegura é o fator ambiental, é o fator que a empresa propicia para o trabalhador trabalhar e que não está de acordo com o que a lei exige, com o que a lei pede que se seja praticado. Exemplo de condições inseguras, temos as instalações elétricas com fios encapados, falta de dispositivo de proteção, iluminação inadequada, máquinas sem manutenção, a falta do treinamento, a falta do treinamento para o trabalhador é uma condição insegura, Então isso tudo vai gerar problemas, caso venham propiciar a trabalhadores essa situação. Para prevenir as condições inseguras, temos as primeiras, a gente vai seguir uma ordem de prioridade, e temos inicialmente as medidas de proteção coletiva, que são as medidas que têm como característica de eliminar uma situação de acidente. A gente tem como exemplo, temos o guarda-corpo,
temos as proteções de máquina, temos sinalizações, né, de segurança. Então isso tudo são medidas de proteção coletiva que a empresa deve, né, se utilizar no seu local de trabalho. Posteriormente temos as medidas administrativas ou de organização do trabalho, onde a gente pode incluir a questão dos exames, questão de ginástica laboral, a questão dos procedimentos que a empresa tem que adotar para que aquela prática seja usada diariamente de forma correta. Então são medidas que a empresa pode se utilizar para prevenir situações inseguras no ambiente de trabalho. E por último temos as medidas de proteção individual, o EPI, onde na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o EPI, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, iremos falar das consequências de um acidente do trabalho, né? Então, vocês irão ver aqui que as consequências não é só para a vítima, né? Ela engloba de uma forma generalizada. Então, primeiro, o empregado, a pessoa que sofre o acidente, ela vai ter como consequências uma perda de credibilidade no emprego, perda de oportunidade de promoção, aumento de salário, né? Porque ela vai ficar mal vista, porque aquela pessoa que sofre um acidente, ela não vai conseguir produzir como estava produzindo antes. Incapacidade para o trabalho de forma temporária ou permanente, o sofrimento físico e também as dificuldades financeiras, né? A pessoa vai gastar com exames, vai gastar com remédios, né? Com ida para fisioterapeuta, o que for. Então, ela vai ter dificuldades financeiras. Então, são as consequências, né, para o empregado. Mas a empresa também sofre com um acidente de trabalho. Ela vai ter que fazer os gastos com os primeiros socorros e transportes do acidentado, gasto com contratação de um substituto, né, para aquele funcionário que se acidentou, terá que pagar os primeiros 15 dias do afastamento, os prejuízos materiais e com pagamento de indenizações, né, as indenizações elas podem, né, ser o problema maior para a empresa, né, a pessoa sofre um acidente, ela vai querer arcar com, vai querer buscar seus direitos, né, entra na justiça e aí você tem indenizações altíssimas que as empresas vão estar pagando por isso. E por último, a má fama no meio empresarial, né? A empresa que tem muitos acidentes, ela cria essa má fama no mercado, né? E por último, né, o governo e a sociedade também, nós sofremos com os acidentes do trabalho, né? Por quê? Perca de mão de obra produtiva, temporária ou permanente, vai ter mais pessoas dependendo do INSS. Com isso, teremos uma menor contribuição, né, que isso vai auxiliar no aumento do saldo vermelho e aí, consequentemente, quem vai fazer esse pagamento, né, vai ser a sociedade, seremos nós. Então, terá o aumento da contribuição financeira de toda a sociedade. Então, a gente paga, né, por essas situações. Então, vocês viram hoje, né, que as consequências, né, são de forma generalizada, né? Todos nós sofremos com um acidente de trabalho. Então, temos que prevenir. E para finalizar, nada muda, né, se você não mudar. Então vamos trabalhar com acidente zero. Obrigado, pessoal, e até a próxima.